Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. E como a gente sempre brinca, que a gente viva pelo menos mais 200 anos ainda na presença de Deus, porque é tão bom a gente estar na presença do Senhor. Vamos fazer assim, já que nós estamos aqui, vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias, no capítulo 1, versículo 4. O nome do nosso Deus é exaltado, é glorificado. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Graças te damos, ó Deus. Aleluia, Senhor. Exaltado é o nome do nosso Senhor. Graças a Deus, aleluias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós queremos passar à igreja a palavra de Deus a respeito de nós exterminarmos, eliminarmos, acabarmos, em alguns casos, diminuirmos tudo que nos traz dor e que nos leva às lágrimas. Essa questão de choro. A gente chora na vida, não é? Dizem que chorar faz bem. Eu gosto de chorar quando é de alegria, ou quando estou emocionado por uma coisa que me trouxe alegria no coração, mas chorar de tristeza, não sei se é bom, sei lá. Mas a gente chora de tristeza também. A gente acaba chorando aqui ou ali. E é comum nos nossos arraiais vermos campanhas como Não Chores Mais. Tem até um hino que eu fiz uma versão que é: não chores mais, irmão, Jesus o Rei já vem. Ninguém quer chorar, a não ser que seja como eu disse, né? Uma coisa que nos emocionou para o lado bom, ou às vezes quando é uma tristeza que pode nos afetar, mas não é que nos afeta quando é muito frontal, ou quando é algo que nós vamos sabendo que vamos ter um prejuízo, algum tipo de coisa que vai nos trazer danos. Nós estamos falando primeiramente o choro de Neemias. Sucedeu que, ouvindo estas palavras, o que Neemias estava ouvindo, meus irmãos, era a questão da cidade de Jerusalém, era a questão do templo que havia sido construído para se agradar a Deus e sacrificar ao Senhor. E basicamente falaram para Neemias: olha, está tudo em miséria. A Bíblia fala no versículo 3: alguns estão lá, miséria, desprezo, alguns foram levados em cativeiro. Isso aconteceu quando o exército de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entrou na cidade de Jerusalém, foi devastando tudo, foi derrubando muro, foi queimando portas. A coisa foi tão feia, meus irmãos, que até mesmo coisas construídas assim, tipo com material que nunca se imagina que pode se pegar fogo, foi tudo convertido em cinzas. A cidade de Jerusalém, o templo de Salomão, o palácio do rei, a casa das pessoas importantes, alguns foram levados para o cativeiro, alguns ficaram, mas os que ficaram nesse estado de miséria e desprezo. E é claro, meus irmãos, que Neemias, quando ouviu essas palavras, a Bíblia Sagrada nos diz que ele chorou e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus. É importante a gente meditar e refletir em algumas situações. Por exemplo, Davi, um grande homem de Deus, mas houve um momento na sua vida que ele mesmo disse que as minhas lágrimas são minhas companheiras de noite e de dia. Se nós verificarmos a situação do rei Davi, o homem chorou bastante, meus irmãos. Chorou o prejuízo,
de ações erradas, de ações contrárias, de ações que configuravam uma afronta contra Deus. Nos tempos de Neemias, a Bíblia Sagrada nos fala que os profetas anunciavam sempre: olha, minha gente, não é exatamente da forma que vocês estão vivendo que Deus quer que vocês vivam. Deus quer que vocês vivam de uma forma diferente. Olha, cuidado, porque se vocês não viverem da forma que Deus quer que vocês vivam, mais cedo ou mais tarde vocês vão chorar lágrimas, lágrimas, lágrimas amargas. E choraram lágrimas amargas. Por quê? Por causa do pecado. Não existe coisa no planeta que faça as pessoas chorarem mais do que o pecado. Não existe. Ou seja, de forma consciente ou inconsciente, que muitas pessoas não entendem o Evangelho como nós entendemos, por sermos conhecedores da palavra de Deus. Mas o fato de não conhecer não significa que não sofrerão dores se transgredirem. Eu não sou advogado, eu não sou, sei lá, jurista, não sou juiz, não sou nada. O que eu conheço de lei é o básico, o suficiente para me considerar um bom cidadão. Mas mesmo não conhecendo as leis, se eu transgredir alguma lei, eu sou passível de ser julgado, porque transgredi aquela lei. E não adianta nada chegar diante do juiz e falar: mas doutor, Vossa Excelência, é que eu não conhecia a lei. Não importa. As questões do pecado, existem coisas que nós temos a capacidade de refletir e entender que se nós fizermos, nós estaremos fazendo uma coisa errada, que automaticamente poderá se configurar também num pecado contra Deus, e isso pode nos levar a lágrimas, e nós podemos parar as lágrimas se nós pararmos de pecar. Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, eu sempre gosto de falar isso. Deus fez o homem e colocou o homem ali, não havia lágrima. Não havia lágrima. Embora Adão estivesse ainda antes da criação de Eva, não é? Não havia lágrima. E até mesmo a questão do parto, eu creio que existe a possibilidade de Eva ter tido filhos antes do pecado. Mas se também não teve, não modifica nada a nossa fé. Mas a questão é que depois do pecado, o Senhor falou: então a partir de agora você vai ter filhos sentindo dor. E quando a gente sente dor, a gente chora. Vocês sabiam que a dor do parto não é a pior dor que existe? Existem dores piores do que a dor do parto, por exemplo, uma cólica renal. Mas assim mesmo, ainda bem que homem não tem esse problema, né? Mas de qualquer forma, meus irmãos, a dor que eu estou dizendo não é uma questão meramente física, é uma questão que abala a pessoa em tudo que possa representá-la. É no seu físico, é no seu espiritual, enfim, em todos os aspectos da sua vida. E a partir do momento que o homem pecou, veio a dor, veio o choro. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, determinou um tempo para arrebatar a igreja, cumprir-se depois os períodos determinados até que ele venha até as nuvens, depois do julgamento. Aí aparece o céu, e a Bíblia Sagrada fala o que a respeito do céu? No céu não haverá lágrimas, não haverá choro. Porque no céu não haverá pecado, no céu não haverá transgressão, portanto não haverá nenhum tipo de dor, não haverá nenhum tipo de lágrima. É tempo de exterminar as lágrimas. A Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que Pedro
Pedro, que era um homem, na minha opinião, honesto, mas bastante impetuoso, aguerrido, guerreiro. E toda vez que aparecia uma oportunidade de defender o Senhor, ele queria defender. E Pedro chegou até a falar para o Senhor: Senhor, olha, eu morro pelo Senhor. E estava disposto mesmo, tanto que quando Jesus esteve para ser preso, quem foi que arrancou a espada? Não é? Arrancou a... Gostou Deus? Arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas o mesmo homem que se prontificava a defender o Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz que ele ouviu uma sentença do Senhor Jesus. Não é que o Senhor Jesus estava dizendo: você não me ama, você... Não, mas o Senhor Jesus falou: olha, Pedro, você tem toda essa disposição, mas antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E a Bíblia Sagrada fala que Pedro, na casa de Caifás, negou uma vez, negou duas, ou seja, antes que o galo cante uma vez, você vai me negar. Negou uma vez, negou a segunda vez, negou a terceira vez. E a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro então saiu dali e chorou amargamente. Chorou com amargura no coração. Amargamente significa sofrimento. Não é que Pedro não amava o Senhor, mas naquele exato momento ele negou o Senhor. Embora o Senhor o havia anunciado: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós somos avisados. Não é interessante que nós somos avisados de algumas situações, mas assim mesmo parece que nós não conseguimos nos controlar, e quando nós percebemos, já praticamos o que nos havia sido ou profetizado, ou anunciado, ou falado através da Bíblia. Então nós nos sentimos amargurados. Então nós nos sentimos num estado, eu diria assim, tipo de miséria, e nós choramos. Como eu disse a vocês, nas nossas campanhas, meus irmãos, às vezes nós temos: não sofra mais, não chores mais, chega de chorar. Mas a única maneira de deixar de chorar e falar chega de chorar é chega de pecar. Porque enquanto estivermos pecando, nós vamos estar chorando, porque pecado traz sofrimento, que traz dor, que por sua vez traz as lágrimas. Tem uma passagem bíblica, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada registra no tempo dos juízes. A Bíblia Sagrada fala: naquele tempo não havia ainda um rei, e o povo procedia da maneira que entendia melhor, diz a Bíblia. E um certo homem levita tinha uma concubina, né? Tinha eu vou dizer uma mulher. E essa mulher cometeu adultério, voltou para a casa do seu pai, e a Bíblia fala que ele foi atrás dela. É uma história muito interessante, vocês até poderiam ver, porque é uma história que é bastante edificante e ao mesmo tempo bastante curiosa. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi buscar a mulher, e na volta ficou lá um tempo na casa do que seria o sogro, né? Fica aí, até que um dia ele falou: não, eu tenho que ir. E ele saiu, ele, a mulher e um servo, e passaram por uma cidade chamada Gibeá. E estava numa praça, e passou um senhor já mais de idade assim, mais idosinho. Não, vamos para casa, não fica aí não. E a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que a partir do capítulo 19 de Juízes, vocês podem ler essa história. A Bíblia fala que de repente aconteceu o que aconteceu em Sodoma. Apareceram alguns varões e falaram: não, põe para fora o varão que está aí. Ele era levita. Põe para fora para que nós o conheçamos. E conheçamos não era naquele tempo, não quer dizer muito prazer, como vai, a sua família vai bem, não. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Quem não entendeu, pergunta ao seu vizinho. E aquele senhor disse: não, nós não fazemos isso na nossa cidade. E igualmente como nos tempos
de Sodoma e Gomorra, ele disse: eu tenho aqui pessoas que nunca conheceram o varão, e tenho também a concubina aqui do levita, então vou colocar para fora, mas deixa o varão sossegado. E a Bíblia Sagrada fala que os rapazes daquela cidade abusaram daquelas mulheres, principalmente a concubina esposa do levita. Esposa, para vocês entenderem bem, não é? Algumas pessoas não entendem, mas a mulher do levita. Abusaram, que quando a retornaram para a porta da casa, ela estava morta. A mataram de tanto abusar dela. E a Bíblia Sagrada diz que o levita foi, recolheu, mexeu com ela, ela não se mexeu, ele colocou no seu meio de transporte e a cortou depois em 12 pedaços. E enviou cada um dos pedaços à casa de Israel, às tribos de Israel, e explicou a situação. Cidade de Gibeá, uma cidade benjamita, ou seja, haviam pessoas ali da tribo de Benjamim, e o que aconteceu foi isso, e houve uma indignação total. E olha, meus irmãos, por causa desses abusos, por causa dessa situação, aconteceu uma verdadeira guerra civil naquele local, e fazendo as contas, nós podemos presumir que por causa desse abuso morreram 65 mil pessoas, e todos os homens de Benjamim foram exterminados. E a Bíblia Sagrada fala em Juízes capítulo 21, que depois houve uma reconsideração sobre aquela situação, versículo 2, e eles choraram. Observem vocês, meus irmãos, uma coisa que parece, não é que eu estou dizendo que é normal, infelizmente isso tem acontecido de tempos em tempos, e a gente vê que no nosso país e no mundo inteiro isso acontece. Nós vemos abusos e mais abusos acontecendo em nossos dias. Tivemos aí um caso de uma pessoa que abusou de uma criança de 2 anos de idade. Se fosse no tempo desse levita aqui, o negócio ia ficar feio. Mas, meus irmãos, por causa, eu diria desse abuso, por causa dessa coisa sexual desenfreada, maligna, 65 mil pessoas morreram. Não é brincadeira não, é uma população de uma cidade do interior de São Paulo. Não sobrou ninguém. Mas depois a Bíblia fala em Juízes 21:2 que eles choraram e prantearam por causa dos benjamitas de Gibeá, que abusaram daquela mulher a ponto de matá-la. Lágrimas pelo desastre que se aconteceu, lágrimas pela barbárie que aconteceu, e que, como eu disse a vocês, é até meio constrangedor falar sobre isso, mas que é uma coisa que em nossos dias parece que acontece todo dia. Abuso daqui, abuso dali, é abuso de criança, é abuso de adolescente, é abuso de velhinha, é abuso de pessoas com problemas, e aí vai. Aí as lágrimas, meus irmãos, elas não vão acabar nunca, porque as lágrimas só podem acabar no dia em que o pecado for exterminado. Quanto mais a pessoa peca, mais a pessoa vai derramar lágrimas. E existem lágrimas que não terminarão, existem lágrimas, meus irmãos, que vão se perpetuar por toda a eternidade. Se nós formos olhar nos evangelhos, Jesus falou em 6 vezes, ou nos seus contos, ou nas suas parábolas, a respeito de um tipo de pranto, um tipo de lágrima que não vai terminar, vai durar para sempre. Eu estou falando do pranto das pessoas que não conseguem se arrepender dos seus pecados. Eu estou falando do pranto das pessoas, meus irmãos, que depois de sofrer eu poderia até dizer o peso da mão do Senhor enquanto estão vivendo. Pessoas que enquanto estão vivendo colhem consequências das suas atitudes erradas e malfadadas. Pessoas que derramam lágrimas e mais lágrimas, até mesmo por questões de remorsos, por situações que praticaram, que sabem que não deveriam ter praticado.
E depois de tudo isso, se não houver um arrependimento nesses corações, essas pessoas terão de passar toda a eternidade num lugar que o Senhor Jesus mesmo disse: esse lugar, nele vai haver pranto e ranger de dentes. Para que se parem as lágrimas, é preciso parar o pecado. E está difícil parar o pecado. Às vezes, meus irmãos, quando nós falamos de pecados, às vezes a gente já pensa só em coisas exteriores. Tudo faz parte. Você sabe se você é um pecador quanto mais ou não. Eu sei quando eu cometi um pecado contra Deus ou contra o meu irmão. E você também sabe. Todos nós sabemos. Mas por alguma razão nós não queremos nos mobilizar, talvez por vergonha da sociedade, ou talvez por vergonha da família, ou talvez nós não queremos nos mobilizar para praticar as atitudes que vão nos livrar do lamento e do choro eterno. Eu já disse aqui na igreja que existe, pelo menos no meu modo de entender, um certo sentimento de que a partir do momento que o pecado vai ficando velho, ele vai sendo riscado da nossa vida. Tipo, mas esse pecado aí foi um pecado que eu cometi há 30 anos atrás. Mas você não se arrependeu dele, você não confessou o seu pecado perante o Senhor, você não se humilhou diante das mãos do Senhor, debaixo das potentes mãos do Senhor. Como é que você quer ser perdoado? Onde é que a Bíblia fala que o que perdoa o pecado é tempo? Tempo pode curar cicatrizes. Algumas pessoas dizem, pode, sei lá se pode, mas pode, sei lá. Pode ou não pode? Cada um responda por si. Tempo pode curar muita coisa, mas que tempo não perdoa pecado, não perdoa não. É preciso se arrepender, senão sofrerá as consequências naturais, sofrerá a vergonha dos seus erros, pecados cometidos, que serão expostos um dia diante de todas as pessoas. Não tem como frear as lágrimas se não forem freados os pecados. A Bíblia Sagrada é clara, meus irmãos: quanto mais nós vincularmos o pecado ao choro, melhor vai ser para todos nós, porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós entendemos que nós precisamos tomar uma atitude para que esse choro seja interrompido. Nós não precisamos chorar se nós já tivemos um que chorou por nós. Quando chorou sobre a cidade de Jerusalém, nós não precisamos carregar um fardo pesado que nos faz chorar, que nos faz sentir dor no coração e na alma. Se já teve um que carregou esse fardo por nós, nós não precisamos morrer espiritualmente martirizados pelos nossos próprios erros. Se já houve um que morreu com os braços abertos na cruz do Calvário para que nós não tivéssemos de passar por essa situação. Você não tem que passar pelo choro eterno. Você não tem que continuar chorando. Você tem que aceitar a proposta de Deus, o propósito de Deus, se colocar diante de Deus e reconhecer que você precisa ser lavado, redimido no poder da palavra, no poder do sangue de Jesus, e você vai levantar a sua cabeça. Essa palavra é para nós, meus irmãos, porque é tanta coisa que a gente vê em nossos dias, e são tantas coisas que nós vemos como solução para que as lágrimas cessem. Tem muita gente que está deprimida, não é porque essas pessoas têm uma depressão normal, estão deprimidas por causa do peso do pecado que está sobre elas. E ao buscar soluções para resolver problemas espirituais, através de, eu diria, processos médicos e outras coisas mais, pode até mesmo essas pessoas encontrarem algo que fisicamente lhes faça bem, mas espiritualmente essas pessoas não estarão limpas e as suas almas continuarão chorando e abatidas. E não é isso que Deus quer para essa igreja, não é isso que Deus quer para você. O salmista Davi foi um homem, meus irmãos, que nos mostrou
Como fazer para conseguirmos? Eu falei sobre Davi, as pedradas. Mesmo diante dessa situação, ele disse, levando pedradas e sendo xingado, sendo humilhado, ele disse: está acontecendo porque está acontecendo, Deus permitiu porque Deus permitiu. Resumindo, eu mereço porque alguma coisa fiz para que isso estivesse acontecendo. Se nós verificarmos, meus irmãos, alguns salmos, por exemplo, o 32, também o 51, nós vamos encontrar na vida de um homem que, na opinião dos críticos, eu diria assim, esse homem que foi tirado do seu trono, foi um impeachment, aquilo foi um impeachment? Foi ou não foi? Foi impeachmentado, foi tirado do seu trono, foi perseguido, foi humilhado. Nós vemos a situação que ele passou, e nós vemos o quanto ele reconheceu que a culpa era todinha dele mesmo. Pai, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Porque às vezes nós achamos que todo nosso sofrimento é por causa de alguém. Oh, meu sofrimento é por causa disso. Até o que foi tirado ontem fala: não, mas eu saí. Todo mundo quer achar uma desculpa para justificar as suas mazelas, para justificar as suas lágrimas, para justificar as suas tristezas. Que tal nós começarmos a olhar para a nossa própria vida e entendemos que nós temos o poder de resolver a nossa vida, se nós entendermos o que Deus quer para nós? Ora, o salmista nos dá a receita: Pai, eu pequei contra ti, perdoa as minhas transgressões, aleluia, Jesus, glória a Deus, restitua-me a alegria da tua salvação. Eu não aguento mais de chorar. E foi indo, e Deus foi levantando, as lágrimas foram se cessando, e Deus foi restaurando na vida desse homem as coisas que, se nós olhássemos, como eu estava dizendo, o nosso diagnóstico seria: isso aí já está morto, só esqueceu de cair, não é? Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa, às vezes nós olhamos para uma situação e nós falamos isso: não, morreu, só tem que cair agora, o buraco já foi, a cova já está perfurada, já, como é que fala, escavada, não é? É só cair porque está morto. Não, meus irmãos, nós entendemos que nós podemos estar chorando, podemos estar passando a situação que Davi passou, podemos estar chorando de pranto por coisas terríveis que praticamos, até em vingança por outras coisas, e nós somos vingativos às vezes, não é verdade? Podemos entender às vezes que nós não nos refreamos no momento em que Deus falou conosco, coisas ruins aconteceram, as nossas coisas foram queimadas, a nossa cidade foi queimada, fomos separados da nossa família, mas existe um Deus pronto para enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, se vocês, ou se nós, melhor dizendo, nos colocarmos dentro dos parâmetros estabelecidos por Ele a nós. Provavelmente, meus irmãos, provavelmente, as pessoas que choram e não conseguem enxergar uma forma de vencer essas lágrimas que são causadas por atitudes erradas, confrontos contra Deus, provavelmente essas pessoas, se não se arrependerem, vão chorar eternamente. Em nossos púlpitos se fala muito pouco contra o pecado, e nós temos que combater o pecado até a morte. Nós temos que combater o pecado, automaticamente combater as lágrimas e ter esperança de que vamos morar num lugar onde nunca mais haverá uma lágrima sequer nos nossos rostos. Temos que combater mais abertamente o pecado. Nos tempos de Neemias, meus irmãos, todo tipo de, eu diria, ocultismos, e hoje em dia a gente já não tem quase isso, né? Hoje em dia quase já não tem, né? Hoje em dia é tanta coisa. Vocês ouviram o pastor que mandou colocar cachaça ao lado do rádio? Coloca a cachaça, a vodka, o uísque do lado do seu rádio aí, que eu oro e eu consagro. Faça-me o favor. Cachaça o quê?
Porque é o ponto de ligação. Ponto de ligação, que ponto de ligação? Ponto de ligação é fé, ponto de ligação é o mover do Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Temos que parar com a bobagem e pregar mais abertamente contra coisas que fazem as pessoas tropeçarem e caírem em gravíssimos pecados perante o Senhor. É tanta coisa, meus irmãos, que nós podemos fazer que vão melhorar a nossa vida. É muito comum, às vezes, quando nós começamos a falar de coisas que nos relacionam a lágrimas, porque são coisas que nos fazem entender que algo de errado estamos fazendo, por isso estamos sofrendo ou passando por situações. É claro que nós podemos passar lutas, entendam, meus irmãos. Às vezes nós choramos por uma luta que nós passamos, é normal. Às vezes nós choramos por uma situação que é uma situação que o Senhor está permitindo a gente passar para nos colocar num ponto melhor, é normal. O que eu estou falando aqui, eu sei que vocês estão entendendo, ou seja, é a respeito das lágrimas que são produzidas porque nós erramos e não queremos dizer que nós erramos. Nós pecamos contra Deus mesmo que Deus nos avise. Assim como Deus falou com o povo de Israel, assim como Deus falou, ou seja, como o Senhor Jesus falou a Pedro. Fica bem claro que nós somos avisados de algumas situações, mas nós não damos o devido valor àquela situação. Talvez nos achamos super-homens, talvez achamos que nós vamos poder superar as coisas porque nós somos mais nós mesmos. E ao não prestarmos atenção ao que Deus diz, cometemos erros grosseiros. Imaginem vocês, meus irmãos, eu estava falando de Pedro em particular. Imaginem vocês ouvir o próprio Senhor falar: olha, Pedro, você vai pecar contra mim. Você vai pecar contra mim. O que não dizer de Judas? Judas que chorou as lágrimas do remorso, sendo obrigado a confessar com a sua própria boca: eu pequei traindo sangue inocente. Enquanto não pararmos com o pecado, não pararemos com as lágrimas, não cessaremos das lágrimas. Mas a partir do momento que nós tomarmos uma atitude vencedora, reconhecemos nossas atitudes e sabermos ou entendemos que não são boas essas atitudes, não é boa a maneira que procedo diante do Senhor, então tenho de mudar. Pequei contra ti, Senhor, pequei contra os céus, não quero mais pecar, me perdoa. Pequei contra o irmão, pequei contra as pessoas, pequei contra a igreja, eu me humilho perante o Senhor. Deus te levantará e as lágrimas cessarão. Deus te levantará e as lágrimas cessarão. Quantas pessoas buscam um ponto de contato? Agora que já quando não tem água pode ser o uísque, né? É pau de arara, hein? O uísque não dá. Ponto de contato, põe um uísque. Já é feio até um pastor se colocar dessa forma, né? Mas tem alguns que são donos da verdade, né? O que acontece, meus irmãos, é que nós vemos muita gente tentando estabelecer um contato, se utilizando dos seus próprios métodos, se utilizando da sua própria maneira. Acho que assim vai dar certo. Deixa eu dizer a você, enquanto você estiver caluniando o seu próximo, você pode colocar o uísque, você pode colocar água, você pode colocar o que for, não vai dar certo, não dá liga. Enquanto você estiver mentindo, e o que tem de crente mentiroso é uma temeridade, né, meus irmãos? Os pastores aí que dizem que queriam pregar, precisamos fazer umas perguntas para eles, pastorzinhos mentirosos, e querem pregar, mas o irmão é mentiroso, como é que o irmão vai pregar? Quanta gente barbarizando. É fornicação, é adultério, é mentira, é calúnia, é toda invenção de coisa para tirar proveito, denegrindo a imagem daqueles que às vezes estão fazendo a obra de Deus com sinceridade e justiça. Pode colocar até goma arábica que não vai dar liga nenhuma, pode colocar audite que não vai colar, pode colocar com
que quiser. E quer saber de uma coisa? Já que alguns dizem que pode colocar o uísque, pode colocar o tudo, então pode ter certeza que não vai ser com Deus que essa pessoa vai ter contato, não. Aproveita, põe farinha e galinha preta também. Meu Deus não precisa disso. Meu Deus precisa do seu coração arrependido. É isso que o nosso Deus quer ver, nosso coração humilde perante Ele. É claro, meus irmãos, que eu estou falando de coisas que são espirituais, estou falando de coisas que são coisas que nós sabemos, mas existem coisas que nós também vemos. É sensualismo. O sensualismo chegou na igreja de uma tal forma. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas quer parar de chorar, para de pecar. Tem irmãos que acham que nós pastores temos que chegar para as mulheres de outras pessoas, para as filhas ou filhos de outras pessoas, e nós falarmos com elas: olha, irmã, está indecente isso aqui. Não, nós gotejamos a doutrina daqui do púlpito. É daqui que nós gotejamos a doutrina. E não podemos pegar ninguém pelo cabelo à força e falar: ou você faz isso ou eu te espanco. Você vai falar: mas isso não está. Neemias fez isso. A Bíblia fala que Neemias ficou tão revoltado com a falta de pureza de um povo, que a Bíblia fala que ele espancou alguns, e alguns pegou pelo cabelo a ponto de arrancar cabelo da cabeça, que assim, tipo do couro cabeludo mesmo. Só que eram outros tempos. Hoje a gente não faz isso, mas nem por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então nós gotejamos a doutrina. Tem irmãos que falam: mas irmão Lorival, porque o irmão não dá doutrina. E tem pessoas que estão se vestindo de uma forma sensual. O irmão não está vendo? Claro que eu estou vendo. Está achando que eu sou cego? Eu não sou cego, não. Mas acontece que nós gotejamos daqui a doutrina, e essas pessoas têm pai e mãe para ir corrigir os seus próprios filhos ou as suas próprias esposas. Daqui, como pastores, tomamos a atitude de pastor e fazemos o que Deus manda fazer, falamos o que Deus manda falar. Mas posso garantir uma coisa: não há pureza, o pecado está permeando a vida das pessoas, então as lágrimas não cessarão. Então consequências haverão. A gente sabe que o pecado tem o ato, tem o estado, tem a consequência. Enquanto não houver arrependimento, haverão as consequências. Em alguns casos a mão de Deus. Haverá a dor da vergonha pelo pecado, haverá a vergonha pela exposição à própria família de coisas ruins que acontecem. Vamos acabar com as lágrimas, meus irmãos, examinando a nossa própria vida, tirando da nossa própria vida todas as coisas que não agradam a Deus em humilhação. A Bíblia fala que se nós nos humilharmos, o Senhor nos levantará. A Bíblia fala: nós nos humilhamos debaixo das potentes mãos do Senhor, o Senhor nos exalta, o Senhor nos coloca num ponto, eu diria, onde nós poderemos ser um dia vistos como vencedores. Agora, se nós resistimos a Deus, nós jamais alcançaremos o perdão de Deus. Por que é que nós estamos na igreja? Por que é que nós abandonamos o mundo de pecado? Por que é que nós falamos que temos Jesus no coração? É porque nós sabemos que essa vida não se resume aos 60, como eu disse, 60, 70, no meu caso 200 anos mais ou menos. Não, a nossa vida não se resume só a isso. Isso é um período que Deus nos permite viver aqui para tomarmos as decisões certas a respeito daquilo que é eterno. E a coisa mais triste que nós poderíamos pronunciar a alguma pessoa seria: olha, para onde você vai, ou onde você vai passar a eternidade, lá vai haver prantos e vai haver ranger de dentes. Eu prefiro ir no céu e ficar lá para sempre com Deus. A Bíblia fala: porque lá não haverá nunca mais nenhuma lágrima. Nenhuma lágrima. Quer chorar menos? Então para de pecar. Se você não quer chorar para sempre, aceite o perdão de Deus e a via, ou seja, o caminho que Deus coloca para você vencer, se tranquilizar. Olha, meus irmãos, tem muita coisa que eu poderia falar que faz a gente chorar. Um irmão falou comigo recentemente:
Pastor, eu estou tão triste. Eu estou tão triste, mas tão triste, que eu perdi a vontade de viver. E é um bom irmão, um irmão que eu considero bem espiritual. E não é que ele havia cometido algo que fosse ruim perante o Senhor, mas uma pessoa que ele amava muito havia entrado numa situação de muita tristeza, de tanta tristeza, que esse homem havia ele mesmo perdido a vontade de viver. A sua vida estava sendo uma vida de lágrimas, ele me disse, muitas lágrimas. Vamos vencer as lágrimas, meus irmãos. Às vezes, quando nós tocamos num tema como esse, a sensação que se tem pessoas que olham para mim e falam, mas esse pastor é salgado, esse pastor... Não, meus irmãos, nós estamos aqui porque nós almejamos a vida eterna. Eu posso dizer a todos vocês que não existe coisa mais gostosa do que nós experimentarmos o perdão do nosso Deus. Não existe coisa mais gostosa do que nós reconhecermos que nós podemos vencer as lágrimas quando nós vencermos os nossos próprios erros. Quando nós assumirmos a nossa culpa, nos colocarmos diante do Senhor e deixarmos o Senhor levar sobre Ele toda a nossa culpa, todos os nossos erros, e nos comprometermos com Deus, a vida será muito melhor. Um rapaz conheci no sul, eu conversei com ele algumas horas num determinado local, e ele estava carregado de coisas que ele não aguentava mais, ele tinha que falar com alguém, e ele falou comigo isso há mais de 30 anos, e um dia ele disse para mim, naquele dia que eu falei com o irmão, era um morro, eu desci o morro, e eu me senti leve, muito leve. Foi como se tivesse saído de mim algo que me afundava, algo que me fazia sentir um peso, uma coisa que não dá para explicar. Irmãos jovens, irmãos não jovens, não tão jovens, irmãos mais, enfim, todos. Vamos parar de chorar? E se chorarmos, que seja de alegria. E se chorarmos, que seja pela emoção de saber que algo bom aconteceu, ou por contemplarmos uma vitória na vida até de outras pessoas. Aleluia! Eu tenho certeza absoluta que o pai do pecado vai ficar envergonhado. Eu tenho certeza que o inimigo será envergonhado na sua vida. Se você se colocar perante o Senhor hoje, e você falar de todo o seu coração, Senhor, eu quero vencer as lágrimas, e eu quero vencer os pecados que já me atormentam há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Eu quero falar com o Senhor a respeito deles, porque eu não sinto que eles saíram das minhas costas ainda. E você vai ver Jesus falando, deixa eu carregar para você. Quando você sair daqui hoje, você vai sair leve, você vai sair flutuando. Se você sair chorando, vai sair chorando de alegria, pela esperança que o Senhor fará luzir na sua vida. Uma vida diferenciada, a vida de quem foi perdoado, a vida de quem foi tocado pelo Senhor, alguém que venceu as lágrimas porque venceu os pecados. Nos tempos de Neemias, meus irmãos, com muitas lágrimas se recuperaram. Nos tempos de Davi com muitas lágrimas se recuperou. Pedro chorou, mas se tornou um grande homem de Deus. Era impetuoso tudo, na nossa igreja a gente estaria sempre disciplinando ele, mas foi um vencedor. Agora eu pergunto a você, como é que vai ser na sua vida? Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama todos nós. Como vai ser na nossa vida? Vamos vencer as lágrimas vencendo o pecado? Ou vamos continuar chorando as lágrimas que os pecados trazem? Que Deus tenha falado convosco, meus irmãos. Que Deus tenha falado as vossas vidas. Para falar a verdade para vocês, eu me preparei bastante para falar do caso da concubina, mas realmente é um caso bastante constrangedor.
Eu quero que vocês leiam o livro de Juízes, do capítulo 19 para frente, vocês vão entender. O pessoal de Sodoma e Gomorra eram amadores, perto dos de hoje, amadores, não sabiam de nada, eram inocentes. A coisa está feia. Eu me preparei bastante para falar sobre essa situação, mas eu acho que já foi o suficiente. Reflitam, meus irmãos, Deus ama todos nós. Meu prazer, minha alegria como pastor é ver no rosto de vocês sempre um sorriso de vitória. E se algum dia algum tiver aborrecido por uma coisa ou outra, que Deus abençoe, que seja uma luta que você esteja passando, porque Deus vai te dar algo maior. E é assim mesmo, a gente passa lutas, mas que nunca seja lágrima trazida através das consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Que Deus continue falando à sua vida, que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Muito obrigado, meus irmãos. Coloquem-se de pé em nome de Jesus Cristo. E eu hoje vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir a todos vocês, a todos nós. Eu não conheço a vida de ninguém, meus irmãos. E para falar a verdade para os irmãos, cada um tem o seu particular. Você pode vencer se colocando diante de Deus, pedindo perdão. Coloca a mão no seu coração, como eu estou colocando no meu. E vamos nos colocar perante o Senhor. É Deus quem está abençoando vocês, queridos. Recebam essa palavra. Essa palavra não é para ferir ninguém. Não. Essa palavra não é para trazer mal-estar para você, de jeito nenhum. Essa palavra não é uma palavra para você sair daqui constrangido, de cabeça baixa. Não, pelo contrário. É uma palavra para você sair com a sua cabeça levantada, dizendo: eu tenho um Deus que me perdoou em nome de Jesus, e eu nunca mais vou chorar lágrimas do pecado. Pode louvar a Deus com as palmas. E olha, meus irmãos, para vencer o choro, para exterminar o choro, a gente tem que vencer o pecado. Levanta sua mão, vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que continue dando livramento. Meu Deus, eu repreendo o devorador para que não consuma o fruto do trabalho dessa igreja. Multiplica o pão de cada dia. Seja com essa igreja, seja com esse povo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Deus abençoe vocês, viu? Igreja, diga comigo assim: olha, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, de hoje para todos sempre. Todos digam amém. Vamos com Deus, meus irmãos, vamos com Deus.